Olá, sou Jaime Pinto, em 7 de junho de 2024 e neste vídeo vou explicar porque é que a localização do Campo de Tiro de Alcochete é uma boa escolha para o novo aeroporto de Lisboa. Vou também dizer porque é que penso que a ideia da ponte Chelas-Barreiro, rodoferroviária com 6 faixas para automóveis e 4 linhas de caminho de ferro, não me parece uma boa ideia. Espero que nos estudos que ainda vão ser feitos que se encontre uma ideia melhor, porque essa realmente não me parece uma boa ideia. Não vou falar neste vídeo de questões ambientais. Vou presumir que todas as soluções que tenho ouvido serem defendidas que serão viáveis do ponto de vista ambiental. Portanto, tenho ouvido pessoas defenderem a solução Portela mais Montijo, Portela mais Alverca, Portela mais Beja. Vou pressupor que todas as soluções podem ser aprovadas do ponto de vista ambiental, se bem que duvido, por exemplo, que a transformação do aeródromo do Montijo num aeroporto que fosse aprovada, que o impacto ambiental fosse aprovado em Portugal, se fosse aprovado, depois teria organizações ambientalistas iriam contestar em Bruxelas, alegando violação de regras europeias. Eu duvido que houvesse aprovação em Portugal e depois em Bruxelas, mas neste vídeo não vou discutir questões ambientais, vou explicar porque é que, independentemente de questões ambientais, a localização do Campo de Tiro de Alcochete é bem escolhida. Ora, isto não é uma questão política, não tem a ver com socialismo, social-democracia, democracia cristã, liberalismo. Repare-se até que o PS, durante aproximadamente uma década, defendeu como localização a OTA, uma localização aproximadamente a 40 km a norte de Lisboa, mas depois de uma série de críticas que foram feitas por engenheiros, por pilotos, houve uma associação empresarial que entendeu que essas críticas deviam ser levadas a sério e que encomendou um estudo para se encontrar a melhor localização para o novo aeroporto de Lisboa, e foi esse estudo que pela primeira vez apontou o Campo de Tiro de Alcochete como sendo a melhor localização. Ainda assim, o governo do PS não ficou convencido, e houve até um ministro que fez célebres declarações dizendo que na margem sul jamais, que não se podia construir o aeroporto num deserto, que supostamente haveria na margem sul. Enfim, exagerou o facto de haver menos população na margem sul, menos população a sul do Tejo que a norte do Tejo. Mas depois esse governo percebeu que não bastavam essas declarações para justificar a defesa de uma localização do aeroporto. Encomendou um estudo ao Laboratório Nacional de Engenharia Civil, e esse estudo veio a concluir que efetivamente o Campo de Tiro de Alcochete apresentava uma melhor relação de vantagens e desvantagens do que a OTA, e então o PS, que durante longos anos tinha defendido a OTA, 40 km a norte de Lisboa, passou a defender o Campo de Tiro de Alcochete na margem sul. Acontece que o governo do PS que escolheu a localização do Campo de Tiro de Alcochete depois demitiu-se perante uma crise financeira muito grave, pediu um resgate. O governo seguinte teve que governar durante esse resgate, foi uma fase muito difícil, foi pressionado por falta de dinheiro pela União Europeia, pelo FMI, para baixar a despesa. Mesmo após os 2 anos de resgate, o Estado português tinha que continuar a diminuir a despesa pública, tinha que continuar a diminuir pelo menos o déficit, porque
que era preciso que o déficit descesse mais para finalmente ser possível reduzir-se a dívida pública. Havia o risco de se isso não fosse feito, de ser preciso um novo resgate. E então o governo PSD-CDS, que governou a seguir esse governo do PS, quando se debruçou sobre a questão do aeroporto, revogou a decisão anterior e escolheu a solução Portela mais Montijo, Portela mais um, sendo mais um no Montijo, porque era a solução que no curto prazo teria custos mais baixos. Mas depois de eleições o governo voltou a ser do PS, um governo apoiado por Bloco de Esquerda e PCP, a famosa solução da geringonça, que durante alguns anos teve outras prioridades que não o aeroporto. Quando se voltou a pensar no aeroporto, o primeiro-ministro António Costa entendeu que o PS não devia tomar uma decisão isoladamente, devia ser em acordo com o PSD, para não haver mais avanço e recuso e governos a revogarem as decisões de governos anteriores, por um acordo entre PS e PSD foi encomendado um novo estudo a ser feito por uma comissão técnica independente desses partidos. Não quer dizer que as pessoas não pudessem ter já participado em estudos feitos anteriormente. Se participaram em estudos feitos anteriormente, quer dizer que estavam habilitadas para tal e que tinham experiência de fazer esse tipo de estudos. Era suposto, o que se pretendia era que a comissão fosse independente de um partido e do outro partido e que fizesse realmente um estudo técnico e que não viesse só dar razão às decisões que tinham tomado antes governos do PS e do PSD. Então o PS e o PSD decidiram criar uma comissão técnica independente de ambos os partidos, que fizesse um estudo técnico e que avaliasse mais localizações do que aquelas que tinham sido avaliadas no passado, incluindo o Montijo e o Campo de Tiro de Alcochete, e efetivamente esse estudo veio a apontar duas boas localizações, Campo de Tiro de Alcochete e uma nova localização perto de Vendas Novas, e apontou o Montijo como sendo uma má solução. Isso levou a que o atual governo da AD, o governo do PSD-CDS, tenha escolhido como localização para o novo aeroporto de Lisboa o Campo de Tiro de Alcochete, quando o anterior governo do PSD-CDS, que governou na década passada, muito pressionado pela Troika, pela falta de dinheiro, tinha escolhido a solução Portela mais Montijo. Portanto, isto não é uma questão de ser do PS, ou PSD, ou CDS, não é uma questão partidária, é mais uma questão técnica. Vemos que o PS numa fase defendeu a OTA e depois o Campo de Tiro de Alcochete, houve um governo PSD-CDS que defendeu Portela mais Montijo e depois outro agora que defende Campo de Tiro de Alcochete. Mas, portanto, já houve vários estudos que apontaram Campo de Tiro de Alcochete como sendo uma boa solução. Parece então que este vídeo não faz falta, não é? Para que o vídeo? No entanto, eu tenho ouvido que pessoas que defendiam outras soluções não ficaram convencidas. Continua a haver pessoas que pensam que seria melhor ou a solução Portela mais Montijo, ou Portela mais Alverca, ou Portela mais Beja, ou não se fazer um novo aeroporto, até a solução que já ouvi José Gomes Ferreira, economista da SIC, já ouvi defender Portela mais Montijo, e se essa solução ficasse saturada de passageiros, que se fizessem novos aeroportos também em Alverca e Tires, portanto se transformassem em aeródromos de Alverca e Tires em novos aeroportos também, que seria a solução Portela mais 3. Ouvi José Gomes Ferreira defender essas soluções antes de sair o resultado do estudo da Comissão Técnica Independente.
mas acredito que os estudos já feitos não convenceram muitos portugueses de que o Campo de Tiro de Alcochete seja uma boa solução, e é por isso que eu estou a fazer este vídeo. Eu acredito que posso, com linguagem corrente e com algumas imagens, explicar mais facilmente para a população porque é que o Campo de Tiro de Alcochete é uma boa escolha, do que os estudos técnicos deram origem a relatórios, enfim, com linguagem técnica, que pode ser considerada maçuda por algumas pessoas. No vídeo antes deste, abordei a questão: será que o povo português quer é uma melhoria de nível de vida, que o nível de vida em Portugal se aproxime da média europeia, ou até idealmente que ultrapasse a média europeia? Ou será que aquilo que o povo português quer é que haja uma diminuição dos turistas a virem a Portugal, mesmo que isso faça diminuir, que reduza o dinheiro que entra em Portugal e, portanto, torna o país mais pobre e obriga a uma redução do nível de vida? Ou será que os portugueses querem é, para se preservar a identidade, sem alterações, sem que haja qualquer mudança, que se reduzam significativamente o número de imigrantes, mesmo que isso leve a uma redução da população ativa, portanto, uma redução da produção agrícola, da atividade hoteleira, da atividade na construção, e ainda a redução da atividade noutras áreas. Portanto, uma redução do pagamento de impostos ao Estado por muitas empresas, que obrigaria, depois, se tivéssemos nós que pagar mais impostos, o que é que realmente o povo português quer? A minha conclusão no vídeo anterior foi a de que o povo português quer é melhoria do nível de vida, e que, portanto, que aceita que a população ativa em Portugal aumente e não diminua, o que obrigará, com a baixa natalidade existente em Portugal, ao aumento da imigração, e também que venham mais turistas a Portugal, que façam entrar mais dinheiro em Portugal, porque também tem sido um fator, tem permitido aumentar o nível de vida. Portanto, quem tenha dúvidas sobre estas matérias pode consultar o meu vídeo anterior, que é sobre essa matéria. Partindo do princípio que a população quer melhoria do nível de vida, então é importante que tenhamos aeroportos com capacidade de receber cada vez mais turistas. Então vou agora falar sobre localizações e aeroportos. Lembro que quando foi feito o atual aeroporto de Lisboa, enquanto estava a ser feito, houve pessoas que o criticaram porque era longe de Lisboa. Algo que hoje parece extraordinário, porque nas décadas seguintes a cidade cresceu, foram surgindo ruas e prédios e ruas, e realmente cercaram o aeroporto. O aeroporto ficou impedido de crescer porque foi cercado pela cidade. Ao mesmo tempo foram aumentando o número de aviões a vir ao aeroporto de Lisboa. Quer dizer isso, que temos um aeroporto que atrai os aviões para aqui, aviões que, com o passar dos anos, foram aumentando em número, passaram-se cada vez mais e mais aviões e foram passando por cima de cada vez mais e maiores prédios, numa zona cada vez mais larga, cheia de prédios e prédios. Isso levou a que pessoas começassem a pensar que era preciso um novo aeroporto, seja porque, com o aumento dos aviões a virem em Portugal, chegaria a um ponto em que o que existe não poderia crescer, porque está rodeado pela cidade, seja porque não faz sentido um número cada vez maior de aviões a voarem a baixa altitude, portanto estão muito perto do Sol. Se há um problema qualquer técnico, não há tempo para os pilotos resolverem o problema, para desviarem o avião de qualquer obstáculo. Portanto, haver cada vez um número maior de aviões a passar a baixa altitude sobre a cidade de Lisboa, isso era um disparate. E era preciso um novo aeroporto pelos dois motivos. Seja para que o aeroporto tenha a possibilidade de aumentar à medida que mais pessoas vêm em Portugal, ou que passam para Portugal, para ser possível aumentar o aeroporto
para se fazer um aeroporto que não esteja rodeado por cidade. E chama a atenção que é importante que se criem regras para que quando se fizer um aeroporto fora de Lisboa, para que também esse não fique cercado por cidade, não seja cercado por cidade. Porque há as duas questões. Por um lado, não, é preciso que haja a possibilidade de um aeroporto crescer se continuar a aumentar o tráfego aéreo, e enquanto continuar a aumentar o tráfego aéreo, não quer dizer que se faz um aeroporto num sítio que tenha espaço para 4 pistas, que se façam as 4 pistas agora, ou em breve. É importante é que no futuro, se continuar a aumentar o tráfego aéreo, que se possam pôr mais pistas em vez de ter que dizer este aeroporto também já está cheio, parte para o outro, e que tenham que se fazer sucessivos aeroportos a partir do zero, mesmo que não seja do zero, a partir de conversões. Portanto, devemos olhar logo para o que sucedeu com o aeroporto que aqui se fez dentro, e para os dois problemas que existem, que é ele não pode crescer, isso obriga a que se faça outro, e por outro lado, há cada vez mais aviões a passar por cada vez mais prédios. Enfim, agora eventualmente os prédios não vai aumentar, mas não é desejável. Ora, por isso, pela primeira vez, se pensou em fazer um novo aeroporto há mais de 50 anos, em 1972. O anterior regime, ainda no anterior regime, portanto, com o governo de Marcelo Caetano, foi decidido que faria um novo aeroporto. Foi escolhida a zona, que seria em Rio Frio, na margem sul do Tejo, não a muitos quilómetros, por acaso, seja do Montijo, seja do Campo Tiro de Alcochete, mas ao contrário do Montijo, não era uma zona que fosse mesmo à beira-rio, era mais para o interior, nesse sentido mais parecido, uma escolha mais parecida com a do Campo Tiro de Alcochete. Foi uma escolha feita em 1972, e aquilo que foi previsto é que se começariam a fazer estudos na altura, e depois a partir de que em 1975 começariam as obras. Depois houve a Revolução, e a Revolução parou com esse processo, e não se construiu o aeroporto. Já nos anos 90 aqui surgiu uma outra ideia, que era, em vez de fazer um novo aeroporto para substituir o existente, poderia-se fazer um pequeno aeroporto complementar, de tal forma que a maior parte dos aviões das pessoas continuassem a vir para o aeroporto que já existia, e fazia-se um pequeno aeroporto complementar, para onde permitiria que ainda fossem para lá mais alguns aviões e mais alguns passageiros. Isso seria uma solução mais barata, e ainda mais se aproveitasse alguma coisa que já existisse, por exemplo, uma base aérea ou um aeródromo onde já existisse alguma pista. Portanto, se aproveitasse alguma coisa que já existisse, ficaria ainda mais barato. Surgiu então a ideia da Portela mais um. Lembro que nessa época o aeroporto de Lisboa ainda era conhecido como aeroporto de Lisboa, aeroporto da Portela. O nome de aeroporto Humberto Delgado só surgiu mais tarde, portanto, na história do aeroporto de Lisboa é um nome que surgiu recentemente, e nos anos 90 tornou-se conhecida a ideia do Portela mais um, porque o aeroporto ainda era conhecido pelo aeroporto de Lisboa da Portela e não pelo aeroporto Humberto Delgado. E quanto ao mais um, a ideia que fez mais sucesso até agora foi a do Montijo. Mas também já ouvi algumas pessoas a defenderem Portela mais a Alverca, e muito poucas pessoas a falarem da hipótese de fazer um aeroporto, de transformar o aeródromo de Tiros num aeroporto. Ora, eu penso que isto é uma ideia razoável, porque das 3 soluções, a menos má realmente seria a de Montijo. Porque repare-se que a maior parte dos aviões que passa pelo aeroporto de Lisboa, os aviões são, na maior parte dos casos, aviões de médio porte, em segundo lugar, aviões de grande porte. Mas mesmo os aviões de médio porte pesam toneladas, são concebidos a andar a grande altitude, a grande velocidade, onde a grande altitude do ar é rarefeita, oferece menos resistência ao avanço, permite que voem a velocidades, por exemplo, de 900 km/h ou mais elevadas. Esses aviões
pesam toneladas andam a grandes velocidades, depois para aterrarem precisam fazer circuitos de aterragem largos e grandes. É perfeitamente natural e comum que aviões que vão aterrar no aeroporto de Lisboa, que alinhem com o aeroporto e comecem a descida final a mais de 20 km do aeroporto. Portanto, é normal que tenham descidas finais para o aeroporto grandes. Ao contrário do que acontece com as avionetes em comparação pequenas, para as quais foi criado o aeródromo de Tires, por exemplo, e aqui usam o aeródromo de Tires, que são aeronaves muito mais pequenas, muito mais leves, concebidas para voar a velocidades muito mais baixas, e que, portanto, quando aterram, podem fazer circuitos de aterragem muito mais pequenos, podem voar em redor da pista, sempre com a pista à vista, sempre a poucos quilómetros da pista, fazer uma descida final de poucos quilómetros, sempre com a pista à vista. Ora, essa é uma realidade completamente diferente. Os aviões de médio porte e de grande porte, que são aqueles que passam mais pelo aeroporto de Lisboa. Ora, se olharmos para a linha de descida para o aeroporto Humberto Delgado e aquelas que seriam as linhas de descida para o de Alverca e para o de Tires do Conselho de Cascais, se a Alverca e o Tires fossem transformados em aeroportos, se olharmos para as linhas de descida, vemos que há um problema, é que essas linhas se cruzam. As pistas que existem realmente em Alverca e em Tires, no Conselho de Cascais, não foram pensadas para serem pistas para aeroportos que sejam usados ao mesmo tempo que era da Portela, agora Humberto Delgado. Essas pistas não são paralelas e, portanto, as linhas de aterragem cruzam-se. Mesmo que o de Alverca sejam uns 12 km mais ao norte, que a pista seja uns 12 km mais ao norte do cima aqui da pista do Humberto Delgado, ainda assim, para esses grandes aviões que aterram no Humberto Delgado é pouco. E notar ainda que a pista em Alverca fica mesmo ao lado do rio, muito pouquinhos metros acima do rio, enquanto que a pista do Humberto Delgado fica aproximadamente 100 metros de altura. Portanto, os aviões que vão até Alverca, se estiverem a aterrar para norte, quando há vento noroeste ou norte ou nordeste, portanto, quando os aviões aterram de sul para norte, que é o mais frequente ao longo do ano, quando aviões aterrem para norte, para irem a Alverca, têm que andar mais. Mas por outro lado também têm que descer mais. Portanto, na verdade, na fase em que se cruzavam as linhas de descida, não haveria grandes diferenças de altitude dos aviões. Portanto, não é seguro, não é viável. O que se quer dizer é que se fizessem aeroportos em Alverca, portanto, se transformasse o aeródromo de Alverca de Tires, Cascais, com as pistas que já lá existem em aeroportos, depois, quando houvesse muito movimento no aeroporto principal, no Humberto Delgado, só poderia haver pouco ou nenhum nos outros, por uma questão de segurança, para não haver cruzamentos nas linhas de descida ou descolagem dos aviões. Assim sendo, fazer aeroportos em Alverca ou em Tires para poupar dinheiro, para se aproveitar as pistas que lá existam, não teria sentido, porque depois não haveria movimento. E note-se que teria que se multiplicar as equipas de pessoas, quer dizer, teria que haver pessoas, por exemplo, no controle de tráfego aéreo, também nesses aeroportos que fossem criados. Teria que haver equipas capazes de manter o controle do tráfego aéreo ao longo de todo o tempo que os aeroportos estivessem abertos. Portanto, tinham que trabalhar por turnos as pessoas. Teriam que ser equipas com pessoas suficientes para trabalharem por turnos, para estarem sempre as pessoas necessárias. Teriam que ter equipamentos muito sofisticados para controle do tráfego aéreo. Portanto, multiplicavam-se as pessoas, multiplicavam-se as equipas de trabalho para essa e para outras áreas, como abastecimento dos aviões, carregamento das bagagens. Não são tarefas tão simples, não é nada que se compare, por exemplo, com abastecimentos de automóveis ou colocar bagagens em automóveis. São coisas que, mal feitas, podem provocar acidentes aéreos. Portanto, as pessoas têm que saber o que têm que saber o que estão a fazer. É preciso pessoas com qualificações, é preciso equipas e tal. Portanto, multiplicariam-se as equipas, os equipamentos e tudo. E depois, afinal, nos aeroportos de Alverca ou de Tires, se lá fossem feitos, haveria
muito pouco movimento e, portanto, essas pessoas, esses equipamentos seriam superaproveitados. Portanto, quanto à construção, poderia-se poupar algum dinheiro e em tiros nem sequer isso. Mas depois, quanto à operação, gastava-se mais dinheiro com a duplicação de pessoas e de equipamentos e tudo, para haver aeroportos que acabariam por ter pouquíssimo movimento, portanto não faria sentido. No caso de Tirs ainda existe o problema de que a pista é numa encosta do monte, logo a sul está a localização de Tirs, a encosta torna-se mais inclinada, e para norte também existem habitações, se bem que no momento não tão perto, mas uns 100 metros mais à frente também torna-se mais inclinada a encosta do monte, e é mais inclinada até ao topo do monte. E a pista que há em Tires é uma pista pequena, ver, com 1700 metros, que é insuficiente para um aeroporto. Portanto, a pista teria que ser aumentada. Ora, aumentar para sul com a encosta mais inclinada e tendo que se derrubar a localidade de Tiros não faria sentido. Para norte seria preciso cortar o topo do monte. Aliás, para se fazer ali um aeroporto para aviões de médio e grande porte, teria que se cortar o topo do monte. Portanto, em Tiros ficaria caríssimo e depois haveria o problema as linhas de aterragem ou de descolagem iam cruzar-se com as do aeroporto Humberto Delgado, portanto não faz sentido. Assim sendo, entre as soluções aqui perto de Lisboa de aeródromos e uma base aérea que existem, Tiros e Alverca não seriam as piores escolhas, e Montijo acaba por ser a menos má. Ainda assim chama a atenção para que a pista no aeroporto Humberto Delgado é uma pista que tem 3.805 metros. Já a pista que existe no Montijo tem espera aqui, tem 2.147 metros para ter para ter o comprimento mínimo para poder receber pelo menos aviões de médio porte. Pensou-se alargar a pista para 2.577 metros, mas repare-se que essa pista, curiosamente, lá na península no Montijo, começa e acaba perto do rio. Curiosamente, o lado sul da pista fica um bocadinho mais elevado que o lado norte. A pista não é exatamente plana, e o que se previu foi aumentar a pista para norte, para dentro do rio. Portanto, isso pode parecer que é uma obra pequena, aumentar de 2.147 para 2.577, portanto 2.147 para 2.577 pode parecer uma obra pequena. No entanto, se pensarmos que é aumentar para dentro do rio e que a pista não é plana, e é claro que não pode descer a ponto de mergulhar dentro do rio, vemos que essa ideia não é brilhante. Note-se ainda que portanto, fazer um aeroporto no Montijo, mesmo com a pista com tamanho mínimo, não é uma coisa que se consiga fazer por um preço insignificante. Falou-se de um valor superior a 1.000 milhões de euros, porque há quem pense, no Montijo já está tudo feito, basta fazer. Eu cheguei a ouvir dizer, ou ler, basta fazer-se lá um barracão para receber os passageiros. Ora, isso não corresponde à realidade. A própria pista teria que ser aumentada para dentro do rio, não é tão fácil como possa parecer, para ficar com um tamanho mínimo e que não permitiria, ou se fizer, não permitirá, mas penso não se fará, não permitiria ao aeroporto receber aviões de grande porte, só aviões de médio porte. Mas para além disso, o que se foi previsto para ali foi um pequeno aeroporto com uns 17 lugares de estacionamento, um só terminal para ter muito menos pessoas que aqui
quis que venha aqui para o aeroporto do Humberto Delgado. Ora, o motivo para ser um aeroporto substancialmente mais barato não era só ser feito aproveitando-se uma base aérea, era ser pensado como um pequeno aeroporto complementar, só com 17 estacionamentos para aviões e tal. Isso tem uma implicação no que se faz, seja em estacionamentos para aviões, seja em terminais para os passageiros, mas tem implicações depois também nas acessibilidades. Portanto, quanto mais pessoas o aeroporto puder receber, maiores problemas depois com as acessibilidades, com os transportes. Aquilo era uma solução barata, porque não só se aproveitava o que existe já no Montijo, mas porque era o que foi pensado para ali foi um pequeno aeroporto complementar. Ora, isso foi pensado nos anos 90. Ora, imaginemos que se realmente tinha começado a fazer esse aeroporto nos anos 90, que tinha terminado de ser feito, por exemplo, em 2000, e vamos supor que, por exemplo, em 2038 a solução Portela mais Montijo estaria saturada. Isso quer dizer que no máximo lá para 2028 teria que se começar com os estudos e com a preparação de se construir um novo aeroporto, por exemplo, no Campo Tiro de Alcochete. Ora, isso levaria a críticas a quem tivesse cedido a favor de que se fizesse o aeroporto do Montijo, mas ainda assim aqueles que tivessem tomado essa decisão teriam a seu favor o argumento que pelo menos aquele aeroporto teria sido usado por perto de 40 anos, teriam vindo milhões de pessoas ao país através daquele aeroporto, teria feito entrar milhões de pessoas em Portugal, e por isso já haveria alguma justificação para se ter feito aquele aeroporto. Teria sido uma solução mais barata e que teria funcionado durante um bom número de anos. Ora, quando se tivesse ido para a frente a construção de um aeroporto no Montijo, quando se foi decidido pelo governo PSD-CDS na década passada, vamos assumir que o aeroporto teria entrado em funcionamento em, por exemplo, 2021, sejamos simpáticos, 2020, que teria funcionado até 2038. Isso já seria poucos anos e já daria origem a críticas grandes, mas ainda assim haveria uma atenuante, é que o governo do PSD-CDS, que governou na década passada, foi extremamente pressionado pelo resgate da Troika, pela falta de dinheiro, e portanto teria escolhido a solução mais barata, e seria compreensível. Mais barata no imediato, se bem que depois a prazo para o país seria mais caro estar a fazer um no Montijo e depois ir na mesma a fazer um no Campo Tiro de Alcochete. Portanto, esse governo teria, se isso tivesse ido para a frente, teria escolhido uma solução que no início seria mais barata, depois seria mais cara. Note-se ainda que a pista pequena, isso é um limite de segurança. Repare, por exemplo, no caso da Madeira, o aeroporto de Funchal, a pista original tinha 1600 metros, era ainda mais pequena, é verdade, mas também tinha um tráfego que não se compara aqui com o aeroporto de Lisboa. Pensou-se que podiam dar um treino especial aos pilotos que iam para o Funchal, e que era possível irem só alguns aviões e só com alguns pilotos, e que era possível, e assim resolveram fazer lá uma pista relativamente perto do Funchal, num sítio que era razoavelmente plano, não dava para fazer uma pista com aquele comprimento, pelo custo não era muito elevado, também como não era longe de Funchal, as acessibilidades, a via rápida que foi feita também não seria muito grande, então conseguia-se ter um aeroporto que era conveniente porque era perto do Funchal e que tinha um custo barato, e pensou-se que isso era uma ideia muito boa. Depois, infelizmente, num dia de mau tempo, houve um avião que não conseguiu aterrar mesmo no início da pista, depois a pista estava molhada, não conseguiu parar dentro da pista, caiu pela encostra e foi parar ao mar, morreu toda a gente, se isso era
se realmente havia pessoas que já não gostavam de ir para aquele aeroporto. Aliás, era um aeroporto em que os aviões certas vezes perto de aterrar tinham que dar algumas guinadas por causa das variações de ventos que existem naquela zona. E depois tinham que fazer travagens consideravelmente bruscas. E era habitual, quando os aviões finalmente paravam, os passageiros baterem palmas. Havia casos em que, de aterragem, que havia passageiros que gritavam, assustavam-se, gritavam. Então, portanto, já não era propriamente o aeroporto para que mais pessoas gostassem de voar, mas é claro que depois de haver um desastre, a confiança diminuiu. O resultado foi que os políticos sentiram a pressão, acabaram por aumentar o tamanho da pista para 1800 metros e posteriormente para 2781 metros. Acontece que não havia uma zona plana tão grande lá que permitisse isso. Portanto, para se fazer isso foi preciso fazer uma obra em que se construiu algo como um viaduto com pilares cada vez maiores e tal, à medida que aquilo se afastava da zona original do aeroporto, porque aquilo depois tinha descia, não é? Portanto, para se poder continuar a pista foi preciso fazer ali uma obra extraordinária que acabou por receber prémios nacionais e internacionais na área de engenharia. Portanto, aquela solução que foi pensada inicialmente, faz-se aqui uma coisa barata e tal, como não era, do ponto de vista de segurança, não era algo que fosse realmente bem pensado, o resultado é que o desastre aconteceu e que foi preciso depois aumentar, e aumentar aquilo deixou de ser uma obra barata. Portanto, escolheu-se aquela localização para ser barato e depois acabou por aumentar a pista e por não ser barato. Ora, é verdade que aí existe ainda mais o problema de ser uma zona montanhosa, que contribui para os ventos variáveis, mas eu acho que é sempre má ideia as pessoas descurarem a questão da segurança, não é? Ainda por cima numa área como o transporte aéreo. Portanto, se fizesse no Montijo a pista com o tamanho mais pequeno possível, está bem, ficaríamos dependentes da sorte. Se houvesse, poderia haver sorte durante umas dezenas de anos e depois o aeroporto do Montijo ser descontinuado antes que houvesse algum acidente grave lá. Mas também podia haver um azar, um avião não conseguia descolar dentro da pista e ia parar ao rio, ou não conseguia parar na pista, aterrar e ia parar dentro do rio, e depois podia acontecer como no Funchal, uma grande pressão para que se aumentasse mais e mais a pista. Ora, aumentar a pista para dentro do rio faria tornar aquela solução que era escolhida não por ser boa, mas para ser baratuxa. Quer dizer, passava a ser uma solução que nem seria boa, nem seria baratuxa. Quer dizer, seria uma má solução e cara. Ora, igualmente, com o aumento dos passageiros, também poderia não estar outro aeroporto pronto quando aquele começasse a ficar saturado. Poderia haver uma pressão para se aumentar aquele, e aumentar aquele poderia obrigar a aumentar para cima do rio. Portanto, muito facilmente um aeroporto no Montijo poderia se tornar uma solução má e cara. Quando se fizer algo no campo de Alcochete, depois, se continuarem a aumentar, à medida que continuarem a aumentar os passageiros, pois é possível irem-se construindo mais estacionamentos para aviões e quando tal for necessário, mais pistas. Sem ser necessário construir para cima do rio. Enquanto no Montijo, naquela península, quer dizer, aquilo é barato se for para ser uma coisa pequena, mas uma coisa pequena fazia sentido nos anos 90, quando se pensou nisso pela primeira vez. Entretanto, isso agora fazer uma solução que pode estar já esgotada na próxima década,
não faz sentido. Ora, portanto, Montijo não faz sentido nem porque o crescimento de passageiros pode saturar aquilo rapidamente. Uma vez saturado, depois crescer para cima do rio fica caríssimo, deixa de ser a solução, ou a vantagem daquela solução é ser barata, mas depois se fizer crescer para cima do rio passa a ser uma solução mais cara. Há o problema da pista pequena, há o problema ainda dos pássaros. Ora, aquela é uma zona do rio muito popular entre pássaros de grande porte. Há quem diga, mas põe-se um radar que detecta os pássaros. Ora, se aviões forem aterrar e se forem avisados por radar que há aves de grande porte no seu curso, podem desviar-se, dar uma volta, mas quando forem novamente tentar aterrar, se forem avisados novamente de pássaros a passar no seu trajeto, pois os aviões não podem continuar a dar mais voltas e mais voltas. Há um limite de combustível que eles têm que ter quando aterram. Não podem ir gastando mais e mais combustível e aterrar quase sem combustível. Portanto, as regras obrigam a um limite de combustível que eles têm que ter. Se fazem uma tentativa, fazem outra tentativa, não podem, têm que desviar para garantir que conseguem ir até outro aeroporto com o combustível que têm. E, portanto, podem desviar para ir para Faro ou para o Porto ou para Madrid, que é o mais provável, porque as companhias aéreas escolhem desviar os aviões para outros aeroportos onde tenham voos regulares. Também poderiam desviar para Beja, mas como não há voos regulares para Beja, depois era um problema de retirar os passageiros de Beja e trazê-los para Lisboa. Então as companhias, nesses casos, tipicamente escolhem outros aeroportos para onde tenham voos regulares. Portanto, o que aconteceria era pássaros a voar no acesso à pista, aviões iriam para outros aeroportos. Portanto, a escolha do Montijo para ser muito perto de Lisboa seria um tiro que seria para a culatra. Aviões que vão descolar, se fossem avisados a tempo, podiam ficar à espera, mas ficarem à espera, se a espera fosse longa, também aquilo seria um aeroporto, deixaria de ter sentido, não é? E por fim, existe o problema de que com uma pista pequena, os aviões, quando aceleram, muito rapidamente ultrapassam o ponto de não retorno. Os pilotos têm que saber qual é o ponto de não retorno. Portanto, se os aviões aceleram até um certo ponto, quando ultrapassa determinada velocidade, se tentarem travar, já não conseguem parar na pista, vão ultrapassar a pista, e no caso do Montijo, ultrapassar a pista significa ir parar dentro do rio. Portanto, se uma pista é pequena, quer dizer que o avião começa a acelerar e rapidamente chega ao ponto em que, mesmo que o piloto se aperceba de qualquer problema, já não pode parar, tem que descolar na mesma, senão o avião, se tentar parar, não consegue travar e o avião vai parar dentro do rio. Ora, sendo o fim da pista para os dois lados, seja para o lado norte ou para o lado sul, sendo mesmo ao lado do rio, quer dizer, poderia acontecer o avião começar a acelerar, ao mesmo tempo pássaros começarem a voar, levantarem também do rio, ou os pássaros levantarem um bocadinho antes, vá lá, e quando os pássaros atingissem a altura suficiente para serem detectados pelo radar e lá os controladores de tráfego aéreo se apercebessem e avisassem o avião, entretanto, podia já ter atingido o ponto de não retorno e podia ter que levantar na mesma. Ora, isso poderia dar origem a acidentes também, porque choques com aves de grande porte, aves que são sugadas para dentro de motores, podem avariar os motores, choques com o cockpit podem podem amassar os aviões, ficam mesmo se uma pessoa não souber, pode pensar que o piloto a estacionar o avião chocou contra uma gara ou qualquer coisa assim, ficam seriamente amassados. Portanto, o problema dos pássaros não é um problema insignificante.
Agora, estes problemas de segurança, há sempre uma questão aí de estatísticas que não se sabe, não é? No caso das estatísticas, quer dizer, é improvável uma pessoa jogar no Euro Milhões e ganhar. E por isso há pessoas que jogam toda a vida e nunca ganham. Mas também também quando surgiu o Euro Milhões, em Portugal rapidamente nos primeiros meses houve várias pessoas que ganharam no Euro Milhões. Era dos países da Europa em que cresceu mais rapidamente o Euro Milhões. Muitos portugueses faziam muitas apostas e houve logo portugueses a ganhar no Euro Milhões. Portanto, houve portugueses que ao fim de poucas vezes apostarem no Euro Milhões ganharam, apesar de ser extremamente improvável. Portanto, isto, quando há questões de estatísticas, é uma questão de roleta russa, não se sabe. Portanto, poderia-se escolher o Montijo, fazer-se lá um aeroporto e até, sei lá, 2038, 2040, 2042, até eventualmente ao fim de vida daquilo, poderia não acontecer qualquer acidente grave. Nem de avião não conseguir parar na pista e parar dentro do rio, nem de avião chocar contra pássaro e ter um problema grave por causa disso, contra um pássaro de grande porte, contra um ave de grande porte, não é? Mas também isso podia acontecer logo no primeiro ano da operação. Portanto, é daquelas coisas que estão dependentes da sorte e o azar. Ainda algumas pessoas dizem, mas isso, haver um acidente, isso pode acontecer em qualquer lado. Não interessa, porque pode acontecer em qualquer lado. Eu volto a chamar a atenção ao exemplo da Madeira. É completamente diferente haver um acidente porque por uma série de grandes azares, havia mau tempo e avaria-se um aparelho no avião e avaria-se outro que era suposto funcionar quando o primeiro se avariasse. Enfim, quando há uma série de azares que se acumulam e tal, e há um acidente. Pronto, contra isso, não se pode dizer que a responsabilidade do acidente foi de quem os políticos decidiram a localização do aeroporto. Agora, no caso, por exemplo, da Madeira, os políticos decidiram fazer-se um aeroporto pequeno, tiveram responsabilidade, porque depois acontecesse o acidente. Isso levou a que, quando o acidente acontecesse, rapidamente os políticos arranjassem muito dinheiro para se aumentar o aeroporto num sítio onde um aeroporto pequeno seria barato, mas um grande já não seria. Ora, também é assim no Montijo, não é? Fazer-se aumentar-se a pista só para 2.577 metros, mesmo sendo para cima do rio, não é um custo que torna a construção mais cara do que fazer-se um aeroporto de raiz no Campo de Irmão de Alcochete. Ainda fica menos caro do que fazer-se no Campo de Alcochete. Só que depois, se houver um acidente e se fizer muita pressão, as pessoas começarem a fazer muita pressão para que se aumente o tamanho da pista, se for preciso aumentar mais a pista rio adentro, torna-se uma solução má e cara ao mesmo tempo, a do Montijo. Portanto, é uma aposta completamente. Eu não posso garantir que os acidentes fossem acontecer, mas penso que não é sensato. E também certamente quem pensou fazer inicialmente o aeroporto de Funchal com uma pista pequena, reconheço que mais pequena do que a que existe até hoje no Montijo, mas quem pensou fazer aquilo com uma pista pequena também acreditou que não haveria ali qualquer acidente, não é? Que, escolhendo uns pilotos com uma formação especial e tal, não haveria ali qualquer acidente. Infelizmente a pista era pequena, o acidente aconteceu, o avião foi parar dentro do rio e morreram as pessoas todas. E depois foi preciso aumentar-se a pista e a solução que era barata tornou-se cara. Portanto, a ideia do Montijo, se tivesse sido levada a cabo para receber poucos aviões a partir do princípio deste século, já era uma ideia duvidosa. Mas do princípio deste século até agora continuaram sempre a aumentar os passageiros.
lembro que em 2023 o total de passageiros que passaram em Portugal foi 33,6 milhões de passageiros, portanto houve recordes nos aeroportos portugueses, tem vindo sempre a aumentar os passageiros. Portanto, havia quem pensasse, Portugal é um país pequeno e tal, e se o número de passageiros vai deixar de aumentar, portanto, só mais uns passageiros que venham para o Montijo, isso é o suficiente. Mas a verdade é que as décadas têm passado e têm continuado sempre a aumentar os passageiros. Isso tem a ver, por um lado, com aquilo que eu disse há bocado, que Portugal tem condições particularmente boas para o turismo, tem havido empresas a ter sucesso, cada vez mais espalhadas por todo o país, continente, ilhas, no continente, no sul, no centro, no norte, e para a minha surpresa, até não só no litoral, mas no interior, com climas mais duros, mais frios no inverno e quentes no verão, mas tem havido empresas no interior que têm conseguido atrair também mais e mais turistas. O Portugal tem ganho prémios turísticos de ter dos melhores destinos turísticos, e portanto realmente tem corrido cada vez mais turistas a Lisboa, mas também dá atenção que a Lisboa e não a Lisboa, a Portugal, e o aeroporto de Lisboa não serve só a Lisboa. Certamente que serve o país todo, mas particularmente as zonas que não estão muito próximas, nem no aeroporto de Lisboa, nem no de Faro. Ora, lembra ainda que o aeroporto com mais movimento nos Estados Unidos da América tem sido o aeroporto de Atlanta. Ora, esse aeroporto serve uma cidade que não é das maiores dos Estados Unidos, não é das mais populosas, e um estado que também não é dos maiores ou dos mais populosos dos Estados Unidos. A questão é que esse aeroporto tem uma localização que leva a que haja muitos passageiros que passam por ele de passagem, realmente só de passagem, que aterram para apanhar outro avião e descolar noutra direção. Ora, o aeroporto de Lisboa também tem uma localização ideal para isso, por estar aqui numa zona que é a ponta, é precisamente a ponta, o Cabo da Roca é a ponta mais ocidental do continente europeu. E portanto isso faz do aeroporto de Lisboa está condições ao aeroporto de Lisboa para ser uma excelente porta de entrada na Europa, para aviões que venham de alguns países da África, do Brasil, até dos Estados Unidos ou do Canadá. E isso realmente tem-se verificado, tem aumentado o número de passageiros que aterram no aeroporto só de passagem para apanhar outro avião e para ir para o outro lado da Europa. Ora, mais uma vez, nesta matéria, esta localização na ponta da Europa que prejudica empresas em áreas agrícolas, em áreas industriais, para conseguirem vender para outros países, os seus produtos têm que ser transportados para longe. Portanto, esta localização que é negativa para muitas empresas que existem em Portugal, e que leva a que empresas noutros setores tenham menos sucesso do que as suas congêneres estão lá mais para o centro da Europa. Já quanto ao aeroporto, esta localização favorece o facto de estarmos aqui de haver um aeroporto aqui ao pé do extremo ocidental da Europa, favorece que haja mais pessoas a virem para este aeroporto de passagem para outras partes da Europa. Ora, isso é algo que deixa dinheiro no país, faz aumentar o número de voos para cá, portanto aumenta a atividade aeroportuária, deixa dinheiro no país e leva a que haja mais voos para Portugal. Ora, quanto mais voos para Portugal, mais turistas acabam por vir e também mais investidores. Ora, por isso mesmo, países mais ricos de Portugal, como Espanha e França, também ao pé das suas capitais têm aeroportos que permitem que haja no futuro um aumento da vinda de turistas, mas também um aumento da passagem de passageiros que aterram em passagem para ir para outras partes da Europa. Se Portugal
não se quiser preparar para crescimentos económicos em África, no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, levem a que mais pessoas queiram vir à Europa, certamente que Espanha e França agradecerão por passarem eles só a ter aeroportos que sejam a porta de entrada na Europa, ficarem eles com esses passageiros, com mais voos, que depois levam para lá, levariam para lá também mais turistas, mais investidores. Portanto, esses países são mais ricos do que nós, do que Portugal, mas não desperdiçam, não querem que ficar com menos turistas ou menos pessoas que passem para esses países só por falta de capacidade aeroportuária. Se Portugal não se preparar para receber mais passageiros que estejam a caminho da Europa, se não aumentar a capacidade aeroportuária, então isso levará a que essas pessoas que passam em trânsito, que vão mais para Madrid, para Paris, para os aeroportos em volta de Paris, isso beneficiará Espanha e França, e Portugal será a perder. Portanto, todos os países que são mais ricos para Portugal terão mais atividade, receberão mais dinheiro, mais turistas, mais investidores, e Portugal, que é mais pobre, ficará com menos atividade, menos turistas. Em vez de nos aproximarmos por essa forma do nível de vida médio europeu, iremos afastar-nos, acho eu. Ora, para isso importa não só aumentar-se a capacidade, mas importa que seja fácil as pessoas passarem de uns voos para outros. Ora, o mais fácil para isso é que os voos sejam no mesmo aeroporto. As pessoas se uma pessoa aterra na Portela e tem que ir apanhar outro voo ao Montijo, já não é tão fácil. Se pode levar a pessoa a dizer, então prefiro antes voar para, mesmo que sejam umas horas menos convenientes ou qualquer coisa, prefiro levar para o Madrid e apanhar depois lá outro voo a partir do aeroporto de Barajas, sem ter que mudar de aeroporto. Pior ainda se a pessoa tiver que ir até Beja. Ora, o aeroporto de Beja é um caso interessante, porque mostra que muitas vezes em Portugal tenho visto debates sobre investimentos públicos em infraestruturas em que se diz deve haver investimentos em infraestruturas ou não deve haver investimentos em infraestruturas. Investimentos em infraestruturas são um bom exemplo ou são um mau exemplo, ou são bom investimento ou são mau investimento. Ora, chama a atenção para que os aeroportos do Porto, Lisboa e Faro, que existem aqui em Portugal continental, foram dos melhores investimentos que o Estado alguma vez fez. Por cada euro gasto nesses aeroportos entraram uma série de euros no país, pensando nos euros da construção inicial e depois todos os melhoramentos e modernizações e tudo mais que foi feito nesses aeroportos. Então assim entrou muito mais dinheiro no país por esses aeroportos existirem. Lembro que o aeroporto de Lisboa movimentou em 2023 33,6 milhões de passageiros, quer dizer, não são todos turistas, claro, mas há milhões de turistas que vêm a Portugal, deixam milhares de milhões de euros no país. E portanto, o dinheiro que entrou em Portugal graças à existência dos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro supera imenso o dinheiro que o Estado gastou a fazer os aeroportos. Não é dinheiro perdido, não é dinheiro deitado fora. Agora, curiosamente, isso não quer dizer que qualquer que seja a localização em que se faça um aeroporto, que o resultado do investimento seja bom. E o exemplo é o aeroporto de Beja. Fez-se um aeroporto numa zona do país que tem pouca população, poucos destinos muito procurados pelos turistas, e esse aeroporto tem falta de movimento. Aí sim houve um caso em que é difícil encontrar números sobre o aeroporto de Beja. Agora, isso deixa-me convencido que no caso do aeroporto de Beja os custos para o país são maiores do que os benefícios, mesmo que esses custos sejam pagos pela empresa concessionária. Isso certamente leva a empresa concessionária depois a querer taxas mais altas, taxas aeroportuárias mais altas nos outros aeroportos,
para compensar com os voos que há para os outros aeroportos aquilo que perde em Beja. Ora, portanto, a escolha de uma localização que seja longe dos sítios mais procurados pelos turistas, pelos clientes, pelas pessoas que querem vir cá a Portugal, se em vez de se pôr um aeroporto ao pé de onde elas querem vir, se põe longe, vêm menos pessoas. Portanto, nesta matéria temos que respeitar os clientes. O aeroporto faz para ter um benefício para Portugal. E não conseguimos obrigar as pessoas que vêm cá a ir para um outro sítio que não é onde elas querem. Portanto, o aeroporto de Beja, eu compreendo que quando saiu de lá, aquilo era uma base aérea que tinha sido alugada à Alemanha. Quando a Alemanha deixou de ter interesse, havia lá uma pista que era boa, maior do que os aeródromos aqui ao pé de Lisboa. E portanto, pensou-se, para transformar aquilo num aeroporto não é assim tão caro, vamos fazer. Isso será bom para o Baixo Alentejo, mas na verdade não trouxe grande benefício ao Baixo Alentejo, e aquilo é algo que puxa para baixo o país. Eu aposto, infelizmente não encontrei os números na internet, fiz uma pesquisazinha, não encontrei, mas aposto que não encontrei precisamente porque os números não são bons. Se fossem bons, aposto que era fácil encontrá-los. Portanto, o fazer-se um aeroporto desde que a localização seja bem escolhida é um investimento, não é dinheiro deitado fora. Aqueles que existem foram os melhores investimentos que o Estado fez, no caso do Porto, Lisboa e Faro. Beja foi escolhida uma localização num sítio onde há pouca população e longe de onde quem vem cá, longe daquilo que quem vem cá quer visitar, e pronto, tem menos, tem falta de voos. Ora, há quem diga, mas fazia-se uma linha de alta velocidade para Beja. Beja está a 170 km. Mesmo que a linha não seria 170 km, porque poderia-se aproveitar aquilo que vai ter que se fazer para a ligação a Madrid. Portanto, a Espanha só permite que uma linha para Madrid vá por Badajoz. E repare-se, Portugal não tem outra alternativa. Quer dizer, não podemos fazer uma linha que vá até uma outra parte da fronteira e depois o comboio salta até Madrid. Isso não é possível. Portanto, o comboio tem que ir, aí temos que aceitar aquilo que Espanha quer. Para ir até Madrid não há hipótese nenhuma, temos que aceitar o que Espanha quer. E portanto, ou para ligações para a França, ou o que quer que seja, sempre que passe por Espanha temos que aceitar o que a Espanha quer. Não temos alternativa. E Espanha só aceita a ligação a Madrid seja por Badajoz. Portanto, tem que haver uma ponte que atravesse o Tejo, e tem que haver linha na margem sul. Portanto, uma parte daquilo que seria preciso para ir para Beja já está no Plano Ferroviário Nacional, porque está prevista uma nova ponte sobre o Tejo para o comboio ir passar para a margem sul, para poder ir para Badajoz, para poder ligar a Madrid. E até já está feito um troço entre Évora e Elvas. Portanto, uma parte até já está feita. E portanto vai ter que se fazer uma ponte, mesmo que não se fizesse qualquer aeroporto mais, seria preciso na mesma fazer-se uma ponte que já está no plano ferroviário. Portanto, aquelas pessoas que dizem fazer-se no Campo de Alcochete um aeroporto fica muito caro, depois é preciso fazer uma ponte ferroviária e tal. Essa ponte terá que se fazer mesmo sem aeroporto, mesmo que não se faça mais aeroporto nenhum, tem que se fazer a ponte. Portanto, isso aí já é um argumento que me parece que não é razoável, no mínimo, porque a ponte está no plano ferroviário e é necessária para a linha para Madrid, não é uma coisa que se vai fazer só por causa do aeroporto. E também, se fizesse uma linha para Beja, pois não vou dizer que tinham que se fazer 170 km de propósito, só uma parte a ligar a linha que terá que se fazer para ligar a Madrid, teria que se fazer depois um ramal que ligasse a Beja. Ainda assim, era preciso fazer-se esse ramal,
Certamente esse ramal não iria ter 3.800 metros, como pode ter uma boa pista de um aeroporto, ia ter muito mais do que isso. Portanto, a construção seria cara, a manutenção desse tipo de linhas é cara, e depois teria que haver muitos comboios a circular 170 km para trás e para diante, a alta velocidade, que é algo que gasta muita energia. E isso depois teria que ser pago. Portanto, uma pessoa que aterra uma pessoa que aterrasse em Beja para vir para Lisboa teria que pagar essa viagem de Beja para Lisboa, que não podia ser muito barata, porque comboios de alta velocidade são equipamentos muito sofisticados, construir a linha é caro, manutenção é caro, e a operação também é cara. E repare-se, há pessoas que aterram para Lisboa, mas que vão para Leiria, que vão para Castelo Branco, que vão para Fátima, que vão para São Martinho do Porto, quer dizer, iam aterrar em Beja. Quer dizer, simplesmente essa ideia não é razoável. E mesmo do ponto de vista ambiental, quer dizer, é curioso que o PAN a defenda, mesmo do ponto de vista ambiental, quer dizer, aquilo que se faria de construção de linha era muito mais do que o de um aeroporto. Uma pista num aeroporto pode ter, por exemplo, 3.800 metros, como tem a pista do Humberto Delgado. Mas não uma pista para. Mas o ramal para ir para Beja ia ter muitos quilómetros, não vou dizer aqui quantos, mas ia ter uma série de quilómetros. Note-se ainda que em alta velocidade, porque as linhas não podem ter nem curvas fechadas, nem lombas, quer dizer, tem que ser tudo muito suave. Isso muitas vezes obriga também que se faça uma série de quilómetros de viadutos ou de túneis e tudo. São coisas, é caro. Provavelmente, em vez de ficarmos com uma obra com custos maiores do que os benefícios, que é o aeroporto de Beja, se fizesse uma linha de caminho de ferro para Beja de alta velocidade, provavelmente ficaríamos com duas obras com custos maiores que benefícios, a puxarem o país para baixo, não é? Obrigarem o Estado português a estar a gastar dinheiro só para manter uma coisa que seria utilizada por poucas pessoas. Ora, não estou a dizer isso por ser contra o Baixo Alentejo de maneira nenhuma. Chama a atenção é que isto com os investimentos não é tudo bom nem é tudo mau. É preciso que façam os investimentos certos no sítio certo. Há muitas pessoas que querem vir aqui à zona de Lisboa, então um aeroporto aqui ao pé de Lisboa, em Lisboa, ao pé de Lisboa faz sentido. Longe de Lisboa já pode não fazer. Não podemos obrigar as pessoas que vêm de fora a ir para onde elas não querem ir. Mais ainda, se há pessoas que vêm de passagem, quer dizer, irem pessoas aterrar em Beja e depois terem que vir até Lisboa para depois apanhar outro avião, ou pessoas a aterrarem em Lisboa e depois terem que ir para Beja, não é realista, isso não é realista. Portanto, isso seria entregar todos esses passageiros que estão de passagem para a Espanha e para a França. Dizer, olha, tomem lá, vocês são mais ricos, fiquem vocês ainda mais ricos e nós mais pobres. Portanto, quem tem ouvido agora recentemente a defender Beja é o PAN, a líder do PAN. Enfim, penso mesmo do ponto de vista ambiental, a energia toda que se gastava com os comboios para trás e para frente, comboios que iam provavelmente ter poucos passageiros, do ponto de vista ambiental seria um disparate. Os quilómetros todos que se faria no ramal para Beja também teriam impactos ambientais superiores a fazer-se um campo de tiro em Alcochete. Portanto, acredito que sim, é preciso um novo aeroporto e retirar aquele que há dentro de Lisboa, aquele que passam aviões e mais aviões assim por cima de prédios. Isto, se os políticos não retirarem isso por sua própria vontade,
um dia haverá um azar, haverá um acidente muito trágico e terão que tirar o aeroporto daqui. E, mais uma vez, lembro também na Madeira foi escolhida uma solução que, do ponto de vista de segurança, não era a melhor. E pensou-se, sim, é barato. Depois, quando o acidente aconteceu, ficaram com má consciência e pensaram, não, não pode ser assim, tem que se melhorar a segurança e aumentaram a pista. Não é? Neste caso, felizmente até hoje não houve algum avião a chocar contra o grande edifício em Lisboa. Se os políticos realmente avançarem, agora este governo decidiu bem, penso eu, faz-se um novo aeroporto para substituir o atual, mas é preciso depois que isso se cumpra, que vai demorar uma série de anos, virão outros governos aí. Se for cumprido, espero eu, desejo eu, que o aeroporto seja substituído antes que haja algum grande acidente. Se continuar a haver governos que revogam as decisões dos anteriores nessa matéria, se isso não for para a frente, um dia o acidente vai acontecer. Quer dizer, é uma daquelas coisas. Se o aeroporto continuar a ser em Lisboa durante muito mais anos, não se sabe quando é que irá acontecer, mas vai acontecer. Portanto, aquilo que eu desejo é que o aeroporto seja mudado de Lisboa para outro sítio antes que aconteça o aeroporto. O acidente, antes que aconteça algo trágico, deixa ver aqui dentro de Lisboa um aeroporto a atrair muitos aviões para virem aqui passar por cima dos prédios. Penso que isso não que é indesejável, que o aeroporto deve mudar para lá. Ora, é claro que existe a questão dos preços, mas volto a lembrar, os aeroportos do Porto e Faro até agora foram os melhores investimentos de sempre. Será que o governo vai conseguir negociar com a concessionária, que o concessionário vai pagar na totalidade ou não vai pagar na totalidade, não sei. Será que se vai conseguir efetivamente, quando o aeroporto entra em funcionamento, já tem a capacidade suficiente para substituir o que existe, ou isso é um plano agora, mas depois na prática, na altura, quando se eventualmente se atrasarem as obras, pode vir a acontecer que o aeroporto entre em funcionamento com menos capacidade do que é necessária para substituir o atual e que, portanto, comece por funcionar como aeroporto complementar, como Portela mais um. Não é isso que é desejável, compreendo, até para pessoas que vêm cá num avião e depois querem apanhar outro avião, não é bom que tenham que ir até ao campo de Alcochete. Portanto, não é desejável que isso aconteça e especialmente que aconteça por muito tempo. Portanto, não acho impossível que o aeroporto no Campo de Alcochete comece entre em funcionamento ainda como aeroporto complementar antes de ter capacidade suficiente para substituir o aeroporto o aeroporto Humberto Delgado. Mas não sei, quer dizer, o ideal é que se consiga mesmo. Não sei também se conseguirá que a empresa concessionária pague tudo ou se não se consegue. Portanto, isso não sei. Agora, o que sei é a empresa concessionária tem tido lucros grandes com os aeroportos, porque os aeroportos de Lisboa, Porto e Faro, que têm concessão, realmente têm recebido cada vez mais passageiros, mais aviões, têm aumentado sempre o número de passageiros e de aviões. E acredito que esse número pode continuar a aumentar, porque Portugal é uma porta de entrada para a Europa, portanto não interessa só quantas pessoas cabem em Portugal ou em Lisboa, interessa quantas pessoas cabem na Europa. E portanto, se já é um negócio bom, tal como está para uma empresa concessionária, melhor pode ser com um aeroporto maior que receba mais pessoas, por onde passem mais pessoas. O aeroporto acaba por funcionar também como uma espécie de um centro comercial. Quanto mais pessoas por lá passarem, mais se poderá receber também com as lojas que lá existirão. Portanto, é um investimento que trará lucro para a concessionária e trará lucro para o Estado português e para o país.
desde que seja feita de uma forma que faça sentido, numa localização que faça sentido. E acredito que o Campo de Tiro de Alcochete é suficientemente perto de Lisboa para fazer sentido, como aeroporto de passagem, quer dizer, é suficientemente perto aqui da extrema ocidental de Lisboa para fazer sentido. Portanto, acredito que existem condições para que, tal como aconteceu até agora, em que o dinheiro que o Estado gastou no aeroporto de Porto de Lisboa e Faro, cada euro que foi gasto transformou-se em muitos que entraram no país. Penso que assim continuará a ser. Seria absurdo que, no campo das matérias-primas, Portugal está a perder para muitos outros países por falta de riquezas no subsolo. Não temos petróleo, não temos gás natural, não temos diamantes, não temos ouro, não temos prata e tal. Estamos atrás de muitos outros. No campo da agricultura temos falta de chuva. A indústria, áreas de conhecimento, partimos atrasados. E somos um país com poucas pessoas, pouco capitalizado. Aqui no que toca a turismo, a natureza ajuda-nos, temos muitos dias de sol, muitos dias de temperatura agradável, temos locais muito bonitos no país e tal, que muitos dos turistas gostam de ver. E vamos dizer, não venham mais turistas, nós não vamos gastar dinheiro no aeroporto, não vamos fazer o aeroporto, e então podemos acabar com mais condições para o turismo por falta de aeroportos. Isso aí, quer dizer, acho que é absurdo. Portanto, se há uma área em que investimentos sejam bem pensados, em locações bem pensadas, se há uma área em que investimentos podem contribuir para enriquecer o país, é na dos aeroportos. Lembro que em 2022 o aeroporto de Lisboa foi o sexto principal da União Europeia, o sexto com mais movimento da União Europeia. Existem aquelas pessoas que dizem, não pode virem muitos milhões de pessoas ao aeroporto de Lisboa, porque Portugal é um país pequeno e Lisboa não é das maiores cidades europeias, e Portugal é um país pequeno e com pouca população, portanto não podem vir muitas pessoas. Bem, já em 2022 o aeroporto de Lisboa foi o sexto principal, o sexto mais usado da União Europeia, e em 2023 aumentaram o número de passageiros a passar por o número de passageiros que passaram pelo aeroporto de Lisboa. Portanto, por fim, volto a lembrar, haver o local para 4 pistas não significa que se vão construir a 4 pistas. Enquanto aumentarem os passageiros, seja aqueles que vêm a Lisboa, seja os que vêm para outros pontos de Portugal, seja aqueles que estejam de passagem a caminho para outros locais na Europa, enquanto aumentarem os passageiros, depois podem-se, no Campo de Alcochete, há espaço para se construírem mais estacionamentos para aviões, se for necessário mais terminais, ou para se aumentar os terminais existentes. Ali pode-se aumentar à medida das necessidades, sem ser para cima do Rio Tejo, como teria que ser no Montijo. E não fica numa zona muito longe de Lisboa, ou uma zona ou em Santarém, que fosse interferir com as linhas de aterragem num aeródromo da NATO e tal. Portanto, ali, se continuar ao longo deste século a aumentar o tráfego aéreo, não será preciso dizer este aeroporto já está saturado, vamos fazer um terceiro, como provavelmente aconteceria se escolhesse o Montijo, isto se não houvesse um acidente no Montijo que apressasse essa construção do terceiro. Acredito que no Campo de Tiro de Alcochete, se lá construir um aeroporto, que não será depois neste século preciso a construção de mais. Ainda há pessoas que pensam, mas os voos têm que diminuir porque a União Europeia impõe restrições por causa do combate às alterações climáticas. Ora, o combate às alterações climáticas é importantíssimo, mas repare-se que há limites, não é? Não é possível construir-se linhas de caminho de ferro para a Madeira, para os Açores, para Angola, para Cabo Verde, para Moçambique,
para o Brasil, para os Estados Unidos, para o Canadá. Portanto, tem que ser aviões. E mesmo na Europa, Portugal está numa pontinha. Portanto, a União Europeia não quer voos com 600 km ou menos quando haja linhas de alta velocidade. Ora, considera linhas de alta velocidade 250 km ou mais. O que quer dizer que para já em Portugal, apesar de termos comboios pendulares que andam a 240, não há linhas, nesse critério, não há linhas abrangidas. Portanto, para já, uma medida dessas não tem qualquer impacto, porque em Portugal não há linhas de alta velocidade. Há um novo troço construído entre Évora e Elvas, mas que até agora não chega a qualquer local que tenha um aeroporto. Quando houver linhas de alta velocidade, pois isso impedirá voos de Lisboa-Porto, Lisboa-Vigo e Lisboa-Madrid só. E esses representam uma parcela muito pequena dos voos no aeroporto de Lisboa. Não é o desaparecimento desses voos que vai descongestionar o aeroporto de Lisboa. Ou que fará que passem ou que levará a que passem poucos aviões a baixa altitude sobre os prédios de Lisboa. Portanto, esses voos representam uma pequena percentagem dos voos que passam pelo aeroporto de Lisboa. Depois o resto da Europa está todo muito longe, não está a 600 km, está muito mais. Portanto, para haver combate às alterações climáticas, aquelas pessoas que se preocupam com isso, e eu preocupo-me com isso, e Portugal pode ser afetado por subida de água dos mares, pela desertificação do território. Temos uma larga parte do território com risco de desertificação, a erosão costeira, as secas que provocam mega incêndios e tal. Portanto, não há dúvida nenhuma que as alterações climáticas são algo com que temos que nos preocupar. Mas no caso da aviação, o que é preciso é uma evolução tecnológica, como tem havido noutros setores também. Os comboios em Portugal começaram por ser a vapor, não é? E depois passaram a ser a diesel, e tem vindo a aumentar-se as zonas eletrificadas nas linhas e os comboios elétricos, mas mesmo essa conversão, mesmo no setor ferroviário, ainda não terminou. É claro, o setor ferroviário, do ponto de vista ambiental, nas linhas eletrificadas, é ideal. E se me perguntarem, eu gosto mais de andar de comboio ou de avião? Eu prefiro de longe andar de comboio. Gosto muito mais de andar de comboio. E ao longo da vida andei muito mais de comboio do que de avião. Portanto, não tem a ver aqui agora. Eu acho que nestas coisas não podemos ter paixões, temos de ser realistas. Eu gosto muito mais de andar de comboio, mas é claro que nunca fui à Madeira de comboio. Já fui de avião e nunca fui de comboio. Portanto, temos que ser realistas. Eu gosto de andar de comboio, mas tenho que reconhecer, não pode ser de comboio para todo lado. O avião também é necessário. O comboio é um transporte excelente. Portanto, faz sentido que as pessoas usem mais e mais. Têm vindo a usar mais o comboio em Portugal, ainda bem. Faz sentido melhorias que os governos têm intenção de fazer no setor ferroviário. Faz todo o sentido, que é um excelente meio de transporte. Agora, é preciso também que outros transportes evoluam, e temos assistido no setor automóvel, por exemplo, ao aparecimento de carros elétricos. Eu às vezes apanho um autocarro aqui em Lisboa, o 706, que tem muitos autocarros elétricos. A maioria deles que circulam nessa linha são autocarros elétricos. Isto é de há poucos anos para cá, não era assim até há poucos anos. E é um caso excepcional. A maior parte das outras carreiras não se vê autocarros elétricos. Mas os aviões também têm que evoluir para tecnologias primeiro com menos emissões e depois sem emissões, e tem-se feito experiências. Já a própria Airbus já pôs aviões a voar com hidrogénio, com outro combustível, o SAP, que não elimina, mas reduz as emissões.
experiências têm sido feitas, há algum uso já de combustível com menos emissões já no mundo, mas no setor da aviação ainda é muito pequenino. Portanto, se as pessoas disserem tem que se apressar o passo, é preciso mais rapidamente adotem combustíveis que reduzam muitas emissões no primeiro momento e depois no segundo momento outros ainda que eliminem as emissões. Sim, é necessária evolução tecnológica no setor da aviação. Temos que compreender também que a aviação corresponde aproximadamente a 5% das emissões, 5-6% das emissões, portanto não é dos maiores problemas para a humanidade e é um dos mais difíceis de resolver, porque, por exemplo, carros ou caminhonetes andam aqui no chão, podem-se lá colocar baterias que nos dias de hoje ainda são pesadas, mas as estradas aguentam com isso e as pontes e tudo. E portanto, portanto a tecnologia está a evoluir e tem-se criado baterias com cada vez mais capacidade para o mesmo peso. Acredito que dentro de alguns anos começarão a surgir baterias com menos peso e mais capacidade que as atuais. Mas mesmo enquanto as baterias são pesadas, os carros vão no chão e a estrada aguenta. Agora os aviões que têm que ir lá para grande altitude não podem levar baterias pesadas. Também no caso de biocombustíveis há problemas com biocombustíveis que a grandes altitudes gelam, também não pode ser. Portanto, no caso da aviação é mais difícil a evolução tecnológica que permitirá a redução do consumo. Mas é nesse sentido que tem que se evoluir, porque não vai ser possível irmos, por exemplo, à Madeira, aos Açores de comboio, nem ao Brasil, nem aos Estados Unidos, nem ao Canadá, não vai ser possível, nem a Angola, Moçambique, a Cabo Verde, não podemos ir de comboio. E mesmo para o Norte da Europa, repare, as pessoas que vêm a Portugal, seja em trabalho ou mesmo em turismo, maioritariamente têm pouco tempo, têm o tempo contado. Mesmo as pessoas que vêm de férias, lá no Norte da Europa é habitual terem poucas semanas de férias, tirarem poucas semanas de cada vez, não tirarem as férias quase todas de uma vez só, tirarem pouco tempo de cada vez. E então as pessoas, para ir para um destino, têm que ir para um sítio que vão rápido. Eu encontrei, até lembro-me em tempos, encontrei na Madeira uma pessoa que estava lá a andar lá num caminho, encontrei, se não estou em erro, ao pé do Pico Ruivo, um britânico me disse que foi para a Madeira, na verdade queria ir para um outro destino, mas ficou arreliado com os horários dos aviões que havia para o outro destino, e disse não, desisto, para aí não vou e tal. Quando ele começava férias e tal, um avião que lhe dava mesmo jeito, que saía a hora, uma hora boa e tal, era para a Madeira. Então eu disse, olha, vou experimentar a Madeira. Ora, hoje em dia de comboio TGV de Madrid a Paris, as viagens mais rápidas, se não estou a ir, estão por volta de 10 horas. Madrid a Paris. Escusado será dizer que em Lisboa estamos mais longe, no Algarve então nem se fala. Ainda um pouco mais longe, não é? Ora, as pessoas geralmente não podem estar, mesmo em férias, não vão fazer viagens tão demoradas. Portanto, para Portugal é absolutamente essencial que a tecnologia evolua na área dos aviões. Note-se ainda que neste momento representam 5% aproximadamente das emissões. Se adotarem um combustível que reduza muitas emissões, mesmo com a tecnologia atual, portanto, que permite um novo combustível com os motores que já existem, pode ter emissões muito inferiores às que existem com os combustíveis atuais. E lá já existe o SAF, já foi criado o SAF, portanto já existe um combustível, já é produzido, é compatível com os motores que existem. Acredito que será mais caro. Há aí um problema depois de aumentar o fabrico e conseguir, por uma produção maior, por um preço comportável. Mas penso que é nesse sentido que tem que se caminhar, porque e nessa matéria Portugal, a menos que se descubra, estou agora a brincar, o teletransporte,
que seja possível. A pessoa entra numa cabine e sai daqui e desaparece em Londres, ou entra numa cabine em Londres e sai e desaparece aqui, ou entra numa cabine e sai, desaparece aqui e aparece no Funchal. Quer dizer, a menos que haja qualquer coisa extraordinária, que não vai acontecer agora neste século, não estou à espera disso, certamente. Portugal precisa da aviação. Estamos aqui, temos ligações além mar, às ilhas, a outros países, noutros continentes, que são muito importantes para Portugal, para que Portugal, mais uma vez, tenha melhoria do nível de vida ao longo deste século, em vez de andarmos para trás. Mas mesmo, temos ligações também muito importantes à Grã-Bretanha, que é fora da União Europeia neste momento, até há pouco tempo era dentro, à Alemanha, que recebemos. Os imigrantes que mais vêm para Portugal são do Brasil e da Grã-Bretanha. Curiosamente. Ora, isto mostra que temos ligações a países que estão além mar, que estão longe, e a aviação é fundamental. Por muito que eu gosto mais de andar de comboio, que realmente eu gosto muito mais de andar de comboio, mas temos que ser realistas, perceber há vários transportes, cada um tem as suas vantagens e desvantagens, e por isso é que existem vários, não existe só um. Quanto a Pontechelas de Barreiro, vou só fazer um comentário aqui muito curto, mas essa ponte a ser feita passará por cima do Porto de Lisboa. Acho que foi prevista que a ponte tivesse uma altura de 45 metros. Isso há cruzeiros que passam pelo Porto de Lisboa que são mais altos do que isso. Fazer-se uma ponte ferroviária que tenha que subir e descer não é, ainda por cima para comboios de alta velocidade, não é viável. Os comboios seriam atirados, não é? E subiam, só que depois não iriam descer se fossem realmente de alta velocidade. Portanto, custa-me a crer que vai ser feita essa ponte. Ainda por cima, os requisitos para uma ponte ser segura para comboios são diferentes daqueles que são necessários para uma ponte ser segura para automóveis. E, portanto, caso há em tempos modernos, em que se fazem pontes separadas, umas para a ferrovia, outras para os automóveis, e não uma ponte só para todos. Ainda por cima, uma ponte com 6 vias e para os automóveis e 4 linhas de caminho de ferro a passar por cima do Porto, não parece a melhor ideia. Note-se ainda que se a ponte for para Barreiro, isso torna depois o caminho para o aeroporto mais longo, por causa lá dos braços do rio. O caminho para o aeroporto será mais longo. Se for para a Península do Montijo, pelo contrário, poderão ser menos quilómetros, poderão-se fazer menos quilómetros a ligar Lisboa ao novo aeroporto e também depois a Madrid, já que será a mesma linha que a caminho de Madrid passará pelo aeroporto. Note-se ainda que também há a possibilidade dependendo do local onde se faça a ponte, da ponte ser mais larga ou menos larga, não é? Um bocadinho mais para cima no rio, a ponte é menos larga. Portanto, essa matéria é que eu não vi ainda ser bem discutida e ser bem analisada, e penso que é muito importante que se discuta isso e que se analise, porque a ideia de Pontechelas-Barreiro parece-me uma má ideia. Faz mais sentido que haja mais uma ligação ao Montijo, mesmo já existendo a Ponte Vasco da Gama, que haja mais uma ao Montijo, e depois que se cria alguma ligação do Montijo ao Barreiro. Portanto, se considera que é importante que as pessoas
que trânsito de pessoas ou de mercadorias que vá para o Barreiro ou que venha do Barreiro, que não tenha que dar uma volta tão grande lá pelo sul para contornar os braços do Tejo, pode-se fazer uma ponte só por cima de para ligar o Barreiro ao Montijo, também do outro lado o Ponte Chelas Barreiro não parece boa ideia. E pronto, não tenho aqui a solução. Não vou dizer deve ser feita uma ponte só ferroviária ou para quantas destas linhas ou aquelas, ou uma ponte rodoferroviária num sítio tal. Não tenho a solução, mas parece-me que a ideia da ponte Chelas Barreiro é uma má ideia. E pela ponte fico só por aqui. Ora, espero que tenha conseguido abranger aqui toda uma série de assuntos de forma que seja compreensível para as pessoas em geral. Quem tenha tido paciência para me ouvir e tenha achado que valeu a pena este vídeo, pois peço que faça like, que subscreva este canal e que escreva aqui abaixo na página do YouTube as suas críticas ou que aspectos é que gostou mais deste vídeo. Então, até breve, espero eu. A ver, vamos, até breve.